Dá até vergonha de mostrar, porque tá muito feio mesmo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu irei mostrar para vocês um móvel que eu fiz para um determinado cantinho aqui da minha casa. Teve que ser um móvel bem planejadinho para caber nesse cantinho, para encaixar bem ali, para que não ficasse atrapalhando uma passagem que eu tenho. Gente, eu vou mostrar para vocês como que tá o antes de fazer esse móvel. Dá até vergonha de mostrar, porque tá muito feio mesmo. Eu já tinha que ter feito esse móvel há muito tempo, mas a gente fica adiando e fazendo outras coisas que a gente acha mais necessário, né? E vai deixando passar. Mas agora eu tomei jeito e fiz o móvel. Vamos lá para vocês ver como que tá a real situação desse cantinho? Vamos! Na época eu fiz essa prateleira para que eu pudesse usar como um suporte, tá, gente? Foi uma forma que eu encontrei de usar esse cantinho aqui, né? Fazendo essa prateleira aqui para que eu pudesse colocar algumas coisas, porque eu tenho pouco armário, então acabava ficando algumas coisas sem lugar para colocar. A gente acabava colocando no chão, como vocês podem ver ali embaixo tem caixas de leite, a gente chegava do mercado, colocava, ficava aí. Às vezes não tinha aonde eu guardar as panelas de pressão. Aqui tem uma panela de arroz, né? Liquidificador. Aqui a gente coloca os pães, né? Um saquinho de pães aqui dentro. Eu coloquei aqui uma bandeja que tem um negocinho aqui com temperinhos, chazinho, coisas assim que a gente usa diariamente e eu não tenho onde colocar. Mas, gente, olhando, né, assim, visualmente, isso não fica legal, isso me incomoda, tá? Apesar de estar escondido, né, aqui atrás do balcão, porque quem chega ali não vê, só se der a volta aqui na cozinha para a pessoa conseguir ver. Mas me incomoda a mim mesma, entendeu? Então eu resolvi criar um armarinho com portas para colocar aqui. Eu fiz um desenho com duas portas. Ali, no caso, eu acho que eu vou deixar aberto por conta dessa casinha que eu tenho aqui, que se eu fizer uma porta vai atrapalhar, né? Na hora de abrir vai bater na casinha e eu não quero tirar essa casinha de sacolinhas daqui, porque ela é muito útil para mim. A gente usa aqui no dia a dia muita sacola, tira lixo, põe lixo, então ela é muito útil para mim, eu não quero. Então eu fiz ali um rascunho no papel, colocando duas portinhas aqui, e essa parte eu posso deixar aberto, colocar algumas coisas assim que não fique muito feio, tá? Vai ser um armarinho estreito, né? Ele vai ter no máximo 30 centímetros, que é essa largura aqui. Quando eu fiz, gente, eu usei aquilo que eu tinha ali no quintal. Eu fui lá, procurei, aí eu tinha 2 pedacinhos de tabuinha de pinos, tinha esses caibros aqui que também são de pinos, tá? E eu tinha achado na rua esse tampo aqui, que eu nem sei, eu acho que é um MDF. Eu acredito que seja prateleiras que as pessoas usam em loja, sabe? É um material bem liso, gente, mas na época eu peguei, eu tinha um verniz em buia e eu só passei aqui o verniz mais ou menos, pra ficar mais ou menos da cor aqui do balcão. Só que eu não passei nada embaixo, né? Então eu só vim com o verniz e passei, então já tá soltando tudo aqui, gente, porque foi uma coisa assim, feito nas pressas, foi mal feito, na verdade. Então agora eu quero fazer um armarinho, colocar aqui pra melhorar essa aparência aqui e poder me ajudar, porque eu tenho pouco armário, eu só tenho esse armário aqui, gente, pra guardar compra. E é muito pequeno, não cabe quase nada. Então, eu fazendo esse armarinho aqui vai me dar um suporte. Então, bora lá?
Então, gente, eu comecei já separando aqui minhas ferramentinhas básicas, né? E separei ali algumas peças de guarda-roupas que uns eu encontro no lixo, alguns eu ganho, porque a maioria aqui das pessoas que me conhecem sabe que eu faço bastante coisas, então muitas vezes eles me ligam para ir buscar, alguns amigos até trazem aqui em casa para mim, gente. Beijo para vocês, amigos queridos, que trazem peças aqui, que é muito útil para mim, tá? Então, gente, eu comecei fazendo todas as medições necessárias, que eu fiz um desenho antes, né, pessoal? Para que eu pudesse fazer o móvel certinho para encaixar naquele cantinho, tá? Pessoal, eu não vou passar as medidas para vocês, porque eu fiz de acordo com o tamanho necessário ali para aquele cantinho. Caso alguém queira muito copiar, acha que vai dar certo aí na sua casa, pode colocar ali no comentário que eu passo a medida para vocês. Bem, melhor, eu vou deixar as medidas ali na descrição do vídeo, porque de repente alguém, né, pode querer fazer exatamente igual, então eu vou deixar para vocês lá, tá? Então eu marquei todas as peças e fui cortando com a tico-tico. Gente, não é brincadeira não, olhem só para vocês verem a poeirinha que faz aqui, não é fácil, né? Então, pessoal, eu comecei colocando aqui as peças, juntando as peças e comecei a montar, tá? Eu tentei começar a fazer sem os pré-furos, eu achei que a madeira fosse molinha e não ia precisar fazer pré-furos, mas aí então eu vi que não estava dando certo, ela começou a abrir um pouquinho ali a madeira, então eu comecei de novo fazendo os pré-furos e parafusando, tá? Aí, gente, como vocês podem ver, eu fiz um nicho, né? Fiz aí um retângulo, né, grande, que era a medida certinha para se encaixar lá embaixo do meu balcão, e depois eu fui lá e peguei as madeiras que seriam as portas, mas eu preferi, antes de começar a cortar ou medir as portas, eu preferi colocar os fundos, que também são de reaproveitamento, tá? Olhem para vocês verem, sempre tem um curiosinho aqui. Curiando o meu trabalho, gente. Gente, olha, esses gatinhos adoram ficar aqui em volta de mim quando eu tô trabalhando. Então, comecei fixando ali os tampos com preguinhos, tá? Mas em algumas partes aí desse fundo, eu coloquei parafusos para que eles ficassem mais bem fixadinhos, tá? Depois que eu fixei todo o fundo, eu separei duas partes para fazer as portas. Eu tinha separado duas portinhas mais estreitas, só que eu achei que aquela parte que ia ficar aberta ia ficar muito grande, então eu fui lá e peguei duas portas mais largas, tá? Antes de mais nada, gente, eu comecei passando cola para madeira em todas essas partes aí que estão lascadas. E aí, gente, eu resolvi colocar uma ripa aqui no meio entre uma porta e outra. E aí eu coloquei a divisória onde será o nicho que ficará aberto.
aberto. Depois eu fui lá medir uma tábua para fazer as prateleiras. Eu irei colocar 2 prateleiras, mas antes eu coloquei essas ripinhas aqui do lado que vão servir como uma mão francesa, tá? Vão servir como o apoio para eu colocar as prateleiras. Gente, eu não sei o que aconteceu, que eu acabei perdendo parte do vídeo, tá? E aí acabou não mostrando a parte onde eu fixei as prateleiras e aquela parte menor ali daquele nicho menor, tá? Mas para fixar essas prateleiras aqui desse nicho menor, eu coloquei parafusos dos lados mesmo, porque eu não queria colocar aquela tabuinha, porque como vai ficar aberto, eu achei que ia ficar feio. E então foi assim, mas vocês conseguem, né, entender como foi feito. E aí depois de tudo, eu vim passando massa acrílica em todas essas partes que não tem a fita de borda e tampando os buraquinhos também, os lascadinhos e tudo mais, tá? Depois que secou, eu vim lixando. Aí depois eu retirei toda a poeirinha com um paninho úmido para que ficasse bem limpinho na hora de pintar. Pessoal, eu poderia deixar as portas do jeito que elas estão, lisa, ia ficar bom do mesmo jeito. Mas eu resolvi fazer alguns detalhes aqui nas portas do armário, tá? E eu tinha lá umas ripas, são ripas de pallet mesmo, pessoal. Só que elas são um pouco mais estreitas que o pallet normal. Esse pallet meu esposo trouxe do trabalho dele, então ele é um pouco mais estreito. Então eu comecei medindo aqui as laterais do armário, fui lá, cortei as peças, depois que eu coloquei as 2 peças, uma de cada lado, eu medi as peças aqui que se encaixassem aqui perfeitamente para não dar erro depois, tá? Antes de colar as ripas na porta, eu lixei bem a porta, tá? E depois com o estilete eu vim fazendo alguns riscos aqui na minha porta. Eu achei que assim a madeira fosse aderir melhor aí a minha peça. Mas eu achei que foi até desnecessário, porque no final eu acabei tendo que parafusar essas peças aí. Sim, eu queria ter somente colado, né? Mas depois vocês irão entender. Eu comecei aqui passando cola para madeira e cola instantânea. E então, gente, para que secasse bem aí, tudo fixadinho, eu coloquei aquele sargento. Eu coloquei 2 ripas aí prendendo e coloquei um sargento de cada lado para que fixasse bem. Mas a hora que secou, eu percebi que tinha algumas partes que ficaram abertas, tá? Até porque esse pallet não estava tão retinho. Foi aí que eu resolvi fazer os pré-furos e parafusar. Reparem que em cada ripa aqui das laterais tem 3 parafusos e 2 nas demais ripas. Então eu resolvi fazer mais detalhes ainda. Eu peguei a mesma ripa, mas como ela era muito larga para fazer esse detalhe, eu marquei o meio certinho da ripa, fui lá, marquei com a minha régua e cortei, tá? Como eu estava cortando tudo na tico-tico, vocês sabem que não fica retinho, né? Então eu fui lá e passei na lixadeira, dando assim uma arredondada nos cantos para disfarçar um pouco aquela tortura que fica, tá, gente? Já aproveitei também e cortei algumas ripinhas, na verdade foram 4 ripinhas para cada porta, tá? E vou montar nesse formato que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom?
centralizei certinho as minhas peças, marquei com a caneta onde elas deveriam ficar e colei com a cola de madeira e cola instantânea. As ripinhas do meio só foram coladas mesmo. Depois eu vim lixando todas as peças nessa parte que eu tinha parafusado, tá? Para tirar as ferpinhas, e depois eu vim tampando todos os buraquinhos com a massa acrílica. Gente, como essa minha massa ela já estava um pouquinho durinha, eu coloquei um pouco de cola para madeira. Assim ela ficou mais molinha e eu acho que ficou até melhor para aderir aí na madeira, né? E aí, gente, antes de começar a pintar, eu passei uma demão de primer caseiro. É aquele primer que eu já usei em várias peças que eu fiz aqui no meu canal. Vou deixar a receitinha na descrição para vocês. E aí, pessoal, o que aconteceu? O meu marido chegou, já era um pouco à noite. E eu acabei não conseguindo filmar para vocês porque o meu celular estava carregando. Mas eu pedi ajuda para ele para colocar, para fixar as portas no lugar. Nós usamos as dobradiças que já vieram no móvel, tá? Eu me certifiquei, elas estavam em ótimo estado, mas eu pedi pro meu esposo colocar mais uma dobradiça. Vocês podem ver que tem 3 dobradiças por conta dessas molduras que eu coloquei na porta. Ela ficou bem pesadinha, gente. Então, né, pra ter uma garantia a mais, o meu esposo acrescentou mais uma dobradiça, tá? Eu não mostrei, mas a maioria sabe como que fixa uma porta no lugar, mas aqui no YouTube tem muitos vídeos aí detalhando como que se coloca uma porta, tá? E para os pezinhos, gente, precisava que os pezinhos ficassem baixinhos, porque eu fiz o móvel numa altura que eu pudesse aproveitar o máximo, tá? Então eu pedi para o meu esposo cortar 6 pedacinhos de caibro com 4 centímetros. Eu fiz o pezinho muito simples, porque ali no cantinho que vai ficar, nem vai ficar aparecendo, tá, gente? E aí, pessoal, para o tampo, eu não tinha nenhuma madeira aqui de pinos, assim, que estivesse em bom estado. E meu marido me deu essa tábua que ele retirou da carretinha dele, que ele disse que vai reformar a carretinha e vai ponhar novas. Então, eu resolvi usar essa tábua mesmo. Ela está, na verdade, com alguns trincos, tá? Mas não tem problema nenhum, vou reaproveitar dessa forma mesmo. Aqui, gente, eu marquei, né, eu cortei a tábua na medida que eu precisava e depois eu tive que cortar mais uma tira para dar a largura certinha aqui do meu tampo, porque esse tampo ele ficou com 33 centímetros, então não daria a largura da tábua, né, gente? E aí, aqui ela já está bem lixadinha, tá? E nós vamos começar a fixar no lugar. O meu esposo preferiu fixar primeiro aqui as laterais usando a pinadeira, tá? E depois ele veio por baixo e fixou por dentro ali do armário com vários parafusos para que o tampo ficasse bem fixadinho no lugar. Aqui ele fixou com a pinadeira por cima mesmo, porque a pinadeira não fica aparecendo, os pinos não tem cabeça. Era somente para facilitar pra gente fixar por dentro e não sair do lugar. Depois eu pedi para o meu esposo passar a tupia em volta aqui de toda a madeira para mim. E eu vou usar esse verniz aqui, é um verniz à base d'água na cor embuia. Esse verniz é o mesmo que eu usei nas prateleiras da minha cozinha. Então sobrou aqui uma certa quantidade, eu aproveitei para passar no tampo. E, gente, ficou lindo. Passei 2 demãos. Para pintar o meu móvel, eu irei usar essa tinta aqui. Também é uma tinta esmalte à base d'água, mas eu não vou pintar de branco, tá? Eu quero que ele fique num tom de beijinho. Então, eu coloquei aqui um copinho de requeijão, usei a medida de um copinho de requeijão
e coloquei 6 gotinhas do pigmento marrom. Eu coloquei começando 3, mas eu achei que ficou muito claro, então depois eu coloquei mais 3. Aqui eu já passei uma demão nessa parte, gente, e eu vim mostrar pra vocês a diferença de cor. Não fica aquele bege muito forte, é um bege bem clarinho, tá, gente? E agora eu irei terminar de pintar todo o restante do meu móvel. Pessoal, os puxadores que eu irei usar também são puxadores reutilizados. Eu achei um móvel na rua, mas o móvel estava todo detonado, mas os puxadores estavam em ótimo estado e eu achei o formato dele muito bonito, porque ele tem aquele formato de concha, né, gente? Então eu fui lá, passei uma lixinha primeiro no meu puxador, depois eu passei o primer, e então eu vim e pintei com a tinta spray preta. Para fixar no lugar, eu centralizei bem ali aonde eu queria que ele ficasse, tá? Aí eu coloquei 2 gotinhas de tinta preta ali nos buraquinhos, tá? Onde vai os parafusos, e encostei ali para que ficasse a marca. Então eu vim, fiz os pré-furos e parafusei por trás. Gente, aqui eu estou mostrando para vocês como que ele ficou por dentro, tá? Por dentro eu somente passei a tinta branca mesmo, a tinta branca à base d'água, tá? A esmalte à base d'água. E ali no fundo eu coloquei algumas ripinhas, onde ficaram os encontros do fundo que eu fixei ali. E então eu vim parafusando por trás para que ficasse tudo bem firme, tá? Gente, e ficou desse jeito aqui o meu armário depois de pronto. Eu preciso que o meu esposo regule ainda as portas dele para mim, porque aqui o piso tá desnivelado, o piso que ele está é desnivelado, né, gente? Tem uma caída aqui, porque é varanda. Mas depois que ele estiver lá dentro, eu vou pedir pro meu esposo regular as portas para mim. Eu tentei regular no máximo, mas eu não sou muito boa com isso não. Então agora eu vou colocar lá no lugarzinho para vocês verem como que ficou. Aqui, gente, eu já tirei todas as coisas, já tirei aquele negócio que tava aqui, né, gente, que me ajudou bastante por muito tempo, mas chegou a hora dele sair. E aqui eu já coloquei o móvel no lugar. Olha, como vocês podem ver, não ficou perfeito, claro, porque são tudo com materiais reutilizados, né, pessoal? Mas pra mim ficou maravilhoso. Eu tô amando demais, sabe? Eu coloquei só algumas coisinhas, mesmas coisinhas que estavam em cima daquela outra prateleira, e deixei aqui um descanso de panela, porque como é perto do fogão, às vezes eu preciso colocar alguma panela quente, então eu já deixei aqui um descanso mais fácil pra mim, tá? E pessoal, eu também quis fazer uma graça aqui pra pendurar um paninho de prato. Fiz uma tagzinha também, tá? Que essa tagzinha aqui foi um recebido da minha amiga Elis. Então eu bati um stencil aqui e usei esse paninho de prato, que eu achei que essa frase aí tem tudo a ver com a vida da gente, né? E aí, pessoal, para fazer esse ganchinho aqui, eu usei somente aqueles ganchos, que é um parafuso, né? Que tem um gancho, aqueles varãozinho fininho, roliço, e na ponta eu parafusei uma conta de madeira. Pintei tudo de preto e ficou lindo, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês o antes, como que tava antes, e agora o depois. Ficou bem melhor, né, pessoal? Como eu disse, pode ser que não tenha ficado perfeito, mas pra mim ficou maravilhoso. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. E claro, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo e não for inscrito, inscreva-se, né, para não perder os novos vídeos que eu venho postando aqui no canal. E não esqueça de deixar o seu like,
curta esse vídeo se você gostou. Um super beijão a todos vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser.